Aqui é o Partido Socialismo e Liberdade, trazendo, como faz toda sexta-feira. Você que está passando por aqui, no seu horário de almoço, está habituado a nos encontrar aqui. Desde que não chova, nem seja feriado, o Partido Socialismo e Liberdade vem para a Praça Pública, aqui na Praça Mário Lago. Praça que tem esse nome de um grande artista, grande poeta, ator, compositor, escritor, literato e militante político da esquerda brasileira, Mário Lago. Tem esse nome por iniciativa do bravíssimo vereador Eliomar Coelho, que está aqui também e vai falar daqui a pouco. Você que está passando já sabe, sexta-feira, horário de almoço, no Buraco do Lume, é o nome popular desse espaço. Você tem a oportunidade de encontrar aqui aqueles parlamentares que foram eleitos na legenda do Socialismo e Liberdade e vêm aqui prestar contas. Período de campanha eleitoral, a gente está aqui pedindo o seu voto e entregando as nossas propostas e fazendo os anúncios de novidades e denúncias das patifarias da política. Fora de campanha eleitoral, continuamos aqui. Todos os partidos deviam fazer a mesma coisa. Mandar os parlamentares eleitos para a rua, um banquinho democrático, olho no olho do cidadão, prestar contas. Toda sexta-feira o Chico Alencar, nosso deputado federal em Brasília, desce do aeroporto ali, Santos Dumont, vem direto para cá, contar as novidades dos bastidores da política em Brasília. Hoje, infelizmente, o Chico Alencar não estará aqui. O cidadão que acompanha o noticiário dos nossos meios sabe que o Chico Alencar foi submetido há exatamente um mês atrás a uma cirurgia pesada do coração. Abriu o peito, 4 pontes, então ele está em repouso absoluto, trabalhando com a cabeça ali. Deve sair na Folha de São Paulo de amanhã ou depois um artigo dele sobre o mensalão. Dá uma olhada na Folha. E já tem saído, mesmo depois da cirurgia, já saiu um artigo no Globo, no Jornal Brasil e Meios. Então o Chico está mais sem condições de mobilidade, de vir à praça pública, coisa que ele gosta muito de fazer. Mas nós esperamos que ainda esse ano, nas atividades que vão se seguir até meados de dezembro, teremos de novo o Chico aqui com a sua tradicional relação direta, conversando, aquele discurso coloquial com o cidadão, prestando contas e trazendo o debate dos assuntos que preocupam o cidadão. Assim como o Chico, Marcelo Freixo, nosso deputado estadual, que foi candidato a prefeito, recebeu um voto consagrador de quase 1 milhão de concidadãos nossos do Rio de Janeiro, e não só recebeu uma votação expressiva, como mudou o eixo do debate da política do Rio de Janeiro. Depois dessa campanha feita pelo PSOL e pelo Marcelo Freixo, os temas da política do Rio de Janeiro sofreram deslocamento. Quem é atento já deve ter percebido. A eleição aconteceu há menos de 3 semanas atrás. Olha só a quantidade de novidades que apareceu das 3 semanas até agora. O segundo turno da eleição, se houvesse segundo turno, seria o Marcelo Freixo contra o Eduardo Paes, seria no próximo domingo, como será nos outros capitais e nas cidades de mais de 200 mil, onde tem segundo turno. Quanta coisa aconteceu nessas 3 semanas, reveladoras de como estava certo o nosso candidato ao fazer denúncias. E já tem muita gente aí que votou no Eduardo Paes arrependida. E tem muita coisa saindo no jornal que se tivesse havido segundo turno não estava saindo ainda não. Vocês já viram, por exemplo, notícias relacionadas a uma série de questões absolutamente fundamentais. Por exemplo, a prefeitura já decretou o aumento dos ônibus. Os ônibus vão aumentar de preço. Se tivesse segundo turno, ainda não tinha aumentado. Pode ter certeza, não tinha aumentado. Já teve até manifestação e a polícia reprimindo os manifestantes. Mas é absolutamente certo, se tivesse segundo turno, não tinha havido ainda aumento do preço da passagem de ônibus. E por que teve esse aumento? Marcelo Freixo cansou de denunciar aqui, nos debates, a FETransport financia as campanhas de um grande número de vereadores e do prefeito. E aí o prefeito tem que retribuir, fazendo o quê? Aumentando o preço da passagem. Outra novidade, vocês devem ter visto nos jornais, que começou aí uma atividade própria do chamado fascismo de mercado. Essa coisa que eles chamam de
internação compulsória das pessoas que são viciadas ou doentes ou abandonadas na rua. O nosso vereador novo, Renato Cinco, sexta-feira passada já disse aqui que a primeira iniciativa dele como vereador, certamente com o apoio do Eliomar, do Paulo Pinheiro e de muitos outros que ainda podem ter uma consciência nessa Câmara, sobre a CPI para analisar esse caso. Marcelo Freixo questionou várias vezes, denunciou. Essa política não é para tratar o ser humano que está ali dependente de droga, que precisava, amparado na opinião do Conselho de Psicologia, da assistência social, um outro tipo de tratamento. Mas é para limpar a cidade. Para limpar a cidade. Ele não está preocupado com as pessoas, ele está preocupado com investidores e precisa tirar da rua o que eles acham que atrapalha as chamadas externalidades negativas do capital investir. Aí sai espancando. O jornal Dia denunciou hoje e ontem uma matéria importantíssima que eu recomendo a todos. Uma pessoa aí, major aposentado aí da reserva da Polícia Militar, com suspeitas de ligações com milicianos, é proprietário de uma ONG que recebe milhões da prefeitura para retirar esses menores da rua. O que é que denunciou o jornal O Dia? Denunciou que esse cidadão, que é o principal responsável por várias casas de abrigo de pessoas, ele é um assassino confesso. Ele matou 42 pessoas durante 2 anos. Ele matava 2 por mês. Só que ele diz que era tudo em legítima defesa para salvar a sociedade. Não é por acaso que tem vínculo com o miliciano. E o prefeito, inclusive, está buscando aí apoio do Ministério da Saúde. E já apareceu uma pequena contenda entre conceitos de internação compulsória e o outro nome, que é internação involuntária. Aí o prefeito diz assim, isso é tudo a mesma coisa. Quem é do ramo e estuda sabe que não é a mesma coisa. Agora ele deve achar que também, quem acha que milícia é autodefesa comunitária, deve achar que esses conceitos são os mesmos. Na realidade, a legislação faculta pessoas que estão ali abandonadas, morrendo na rua, que possam ser internadas involuntariamente, ou pessoas que representam uma ameaça às outras que estão passando. Fora disso, não há abrigo, não há respaldo legal para essa política, porque ali é aquilo que tem falado os nossos companheiros aqui, falou sim que o Marcelo Freixo durante a campanha inteira. Isso é uma política de criminalização da pobreza, de ataque às pessoas que estão ali sem guarida, que precisam de um tipo de política pública que não é essa. Então isso também, se tivesse havido o segundo turno, com a eleição domingo que vem, nada disso teria acontecido. Ele ia deixar para depois da eleição, caso ganhasse a eleição. Outra coisa que ficou claro nesse período, ele logo contratou um policial correto, que era do Draco, para analisar aquela questão das vans dominadas por milicianos. Lembra-se disso? Marcelo denunciou várias vezes, ele disse, não. Ficou claro quando ele tomou essa iniciativa que aquela acusação era perfeita e que ele teve que tomar alguma satisfação. O jornal O Globo já deu notícias que se tivesse havido segundo turno não teria dado ainda. Por exemplo, saiu no jornal O Globo que a Prefeitura do Rio de Janeiro, nessas 3 semanas que nos separam da eleição, perdoou a multa da Delta Engenharia de R$675 mil. Vocês acreditam que se tivesse segundo turno domingo que vem, a Prefeitura tinha perdoado a dívida de R$675 mil da Delta, do Cavendish, essa empresa considerada inidônea no país inteiro, e se tivesse quebra do sigilo bancário das empresas laranjas ligadas à Delta, aqui na política do Rio de Janeiro, muita gente já estava indo para a cadeia, e até o próprio prefeito podia estar nesse rol. Agora não, a prefeitura, que já não tem nada a ver com essas empreiteiras, providência, perdoar a multa da empresa. Então esses e outros acontecimentos que nós acompanharemos aqui toda semana, trazendo para a consciência digna da cidadania a notícia permanente sobre esses processos. E o nosso compromisso mantido todo o tempo de trazer para as ruas os nossos parlamentares para prestar contas e falar dos acontecimentos que devem preocupar a consciência digna do cidadão. Vamos dar início à nossa atividade de hoje, chamando para falar aquela voz tonitruante e forte, é sempre anunciado aqui assim, porque lá na Câmara dos Vereadores é o primeiro a se levantar, para defender o erário contra aqueles que rapidinho cuidam de meter a mão ali. E foi reeleito com a votação consagradora, e nós temos a honra de apresentá-lo aqui durante todas as sextas-feiras do ano,
trazendo as novidades do debate político da cidade do Rio de Janeiro. Eliomar Coelho, é contigo. Inicialmente, boa tarde para todos e para todas. Claro que nós vamos continuar, é uma questão de compromisso nosso como mandato, exatamente fazer a prestação de contas para a sociedade daquilo que são as nossas ações na casa onde nós representamos o povo. Eu queria, olha, eu sinceramente, o discurso que a gente faz naquela casa entra num ouvido e sai pelo outro dos demais vereadores, com raríssimas exceções, né? O que é muito ruim. Inclusive, a própria população da cidade do Rio de Janeiro não tem o conhecimento de como que aquela casa funciona. Por conta desse desconhecimento, há também uma falta de consciência política e por isto que o resultado eleitoral é exatamente dando vitória eleitoral, não política, para o alcaide Eduardo Paes, que tem a disfarçatez de falar publicamente que teve uma vitória consagradora. Ele só não diz as condições em que teve essa vitória consagradora. Quer dizer, anunciado que iria gastar 25 milhões na sua campanha, e a gente sabe que esse número, quando é anunciado, na realidade ele multiplica-se. 16 minutos na televisão garantido, mais do que o RJTV, que são 15 minutos. 19 partidos, não tem um partido que tem um programa parecido ou próximo do outro. Então, a ausência total de compromisso exatamente com a defesa dos interesses dos cidadãos e cidadãs cariocas e também da própria cidade do Rio de Janeiro. Então, é isto daí. Então, aquela casa precisa ser olhada de forma diferente. E por que ela precisa ser olhada de forma diferente? Porque as coisas que o alcaide Eduardo Paes faz na cidade do Rio de Janeiro e que muitas vezes aparece como só dele, é dele e é da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. As coisas têm aprovação, ele faz o projeto, ele manda para a Câmara e os vereadores, base de sustentação política da sua política, aprovam. E por isso que ele se sente a cavalheiro para fazer essas coisas. Então, eu sempre coloquei aqui a ausência total que existe hoje de diálogo entre os governantes da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, com a população, é uma coisa absolutamente absurda. Não tem o diálogo. O diálogo hoje se dá exatamente naquele patamar onde acontece a conversa entre os governantes e os interesses que eles representam no governo. Então este negócio aí é que a gente tem que mudar. E a gente tem que mudar, por exemplo, vamos estar aqui todas as sextas-feiras, vamos estar prestando conta das nossas ações como vereador, companheiro Marcelo como deputado, Chico Alencar logo vai estar aqui conosco também, como deputado federal, falando as coisas que acontecem lá em Brasília. Mas eu acho que a gente precisa avançar um pouco mais além disso. E o avanço um pouco além disso, um dos grandes sucessos que aconteceu, por exemplo, neste processo eleitoral, foi a utilização exatamente das redes sociais. Eu acho que nós devemos continuar utilizando as redes sociais para pressionar os vereadores e para pressionar o próprio alcaide Eduardo Paes. Vamos encher. Cada vereador tem lá o seu site, cada vereador tem sua página. Entrar com a maior facilidade, qualquer pessoa pode entrar e saber qual é o vereador. E pressionar esses vereadores. Porque o que acontece é o seguinte, às vezes a gente chega, faz o nosso discurso, o nosso pronunciamento, mas fica como se fosse uma voz solitária. E a voz solitária, o próprio governante sabe que é uma voz solitária, então pouca importância dá exatamente para aquilo que a gente faz a denúncia. Aqui também a ressonância, ela é limitada. Ela é limitada.
Então o que nós temos que fazer é começar a alargar as possibilidades da gente fazer com que o morador da cidade do Rio de Janeiro, preocupado com a melhoria da sua condição de vida nesta cidade, comece a conversar e exigir que seja ouvido exatamente pelos vereadores e também pelo alcaide Eduardo Paes. É isso que tem que acontecer. Isto eu tenho a impressão que é uma estratégia que nós temos que colocar em prática, porque senão todo esse potencial construído durante a campanha pode de repente ser perdido. Então é importante, agora mesmo, segunda-feira vai ter uma plenária. Vai ter uma plenária. Agora, na segunda-feira, vamos estar na plenária. E na plenária vamos tentar ver as condições e possibilidades da gente começar esse tipo de articulação. Nós, Partido Socialismo e Liberdade, nós que temos mandatos exatamente com a população da cidade e fazendo com que os governantes, e tanto executivo como legislativo, realmente comecem a ouvir a sociedade. Porque é um escândalo. Tudo que a sociedade é contra, então o governante chega e diz que vai fazer e fica por isso mesmo. Haja vista, por exemplo, a derrubada da perimetral, um dos grandes escândalos. E olha que a Universidade Federal do Rio de Janeiro, através do curso de arquitetura, ofereceu um projeto alternativo similar ao que existe já realizado em outros lugares. Então não tinha nenhuma novidade, não estava se descobrindo a roda de forma alguma. Digamos, há uma solução que deu certo, então vamos trazer essa solução e colocar em prática aqui. E aí ele faz ouvido de mercador. Eu, esta semana, já participei de uma audiência pública em Jacarepaguá, na Taquara, exatamente sobre a Transolímpica. Então a gente fala, mostra os absurdos. Para vocês terem noção, teve uma hora que houve uma manifestação exatamente das pessoas que estavam participando, diante do absurdo de uma resposta, uma pergunta, que a pessoa falou, mas a Transolímpica em determinado lugar está passando exatamente em cima de uma escola. É uma escola pública, vai derrubar a escola pública? E aí o engenheiro simplesmente pensa, mas uma escola, o que é uma escola? Aí é claro que todo mundo manifestou, pô, aí foi aquele absurdo, dinheiro público, não, porque a escola derruba, faz outra, não sei o que, isso, aquilo. Quer dizer, é uma forma, mas é de um desrespeito tão grande, exatamente, com o morador, com aquele cidadão. Mas isso só acontece porque, infelizmente, essas audiências públicas, as pessoas que lá vão, não têm ainda o grau de consciência sobre as políticas que está sendo discutida, exatamente para revidar. Faz uma pergunta, a resposta vem absurda e a resposta fica como se fosse uma resposta que tivesse deixado satisfeito exatamente aquele que perguntou. Então eu acho que nós temos que começar a mudar um pouco essa nossa postura. Quer dizer, não só ficar aqui ouvindo o que a gente tem para falar, tanto de denúncia como de prestação de contas. Não só isto, a gente tem que começar a meter a mão na massa. Ora, se durante a campanha eleitoral nós utilizávamos as redes sociais, então por que deixar de utilizar as redes sociais? Não, temos que continuar. E temos que, porque agora mais do que necessário. Eu acho que a gente tem que fazer um movimento para pressionar os vereadores, temos que fazer um movimento para pressionar o alcaide Eduardo Paes. Nós, como vereadores lá do Partido Socialista, vamos estar de olho nele. E no caso da improbidade administrativa, esta coisa pode ir para frente por conta exatamente do apoiamento da população, que está também de olho e questionando e manifestando a sua indignação em relação àquilo que a gente caracteriza como improbidade administrativa. Não vamos aceitar essas desculpas esfarrapadas. Não podemos de forma alguma aceitar essas desculpas esfarrapadas. Então, companheiros e companheiras, eu tenho a impressão que é isso daí. Esta semana, por exemplo, na Câmara de Vereadores, um cidadão sai de uma prisão de máxima segurança
e assume uma cadeira na Câmara. E nós, vereadores, não tínhamos o que fazer, porque qualquer atitude nossa, por mais que tivesse um resultado, esse resultado de nada valeria, porque quando ele viesse como decisão final, já teria passado o tempo, já teria sido extinto o mandato do vereador. Então precisou a intervenção do judiciário exatamente para resolver essa parada. Então por quê? Porque lá na Câmara Municipal, lá exatamente nos subterrâneos, né? Então acontece também as coisas que deixam qualquer cidadão comum de cabelo em pé. E isso é uma das coisas. Quer dizer, o cidadão é preso, ele é condenado, todas as provas existentes são tornadas públicas do conhecimento de todos, mas ele pode voltar a ser vereador novamente. Por quê? Porque lá diz que depois ele tem que faltar 120 dias. Se ele não faltar 120 dias, não acontece nada com ele. Então falta 120 dias, mas aí no lugar de dizer que o cara perde o mandato, diz que suspende o mandato. Então, cessado a pena, ele pode voltar, o que aconteceu, o que é um verdadeiro absurdo. Então, o absurdo é tão grande. Eu votei favorável à comissão de ética que foi criada na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, mas fazendo o discurso que eu era contra. Eu votei favorável exatamente para... Senão, mas você votou contra o código de ética? Mas é porque aquele código de ética é um código de ética de mentirinha. Precisa, olha como é que funciona as coisas. Precisa 22 assinaturas de vereadores para você dar uma entrada, iniciar o processo. Então isso vai para a mesa diretora, essas 22 assinaturas. A mesa diretora poderá decidir ou não se deve ou não fazer aquilo dali, colocar para frente o processo. Aí a mesa diretora diz que tudo ok. Vai para a Comissão de Redação e Justiça, constituída de 3 membros. E os 3 membros podem dizer que realmente não procede aquilo como denúncia e que justifica exatamente a abertura de um processo na Comissão de Ética. 3 vereadores passando por cima de 22. Olha o absurdo. E aí, mas digamos que ela diga que sim. E aí vai encaminhar para a Comissão de Ética. E a Comissão de Ética faz a sua avaliação também. E se chegar à conclusão, detona um processo. Isso daí demora mais de 4 anos. Então, é comissão de ética, para inglês ver, é comissão de ética de mentirinha. É comissão de ética para querer empurrar de goela abaixo das pessoas de que aquela casa tem uma comissão de ética. Não tem comissão de ética. Não tem. Essa é que é a verdade. Então lá as coisas acontecem dessa forma. Como a população está totalmente ausente, então o negócio fica complicado. Então hoje, por exemplo, já não há mais a necessidade de você ocupar as galerias para se fazer presente. Hoje você já chega ao vereador eleito através das redes sociais. E eu acho que é isso daí que nós devemos nos organizar para colocar em prática e começar a dizer o seguinte: se a sociedade não quer de forma alguma a derrubada da perimetral, então esta perimetral não vai ser derrubada, porque a sociedade está contra. É dinheiro gasto e é dinheiro que precisa. E mais, o que está sendo anunciado que vai ser gasto 1,5 bilhão, pode ficar certo, aquilo dali vai ser gasto 5, 6 bilhões. Porque é a derrubada da perimetral, é a construção de um mergulhão e não vai ser fácil, porque as fundações daquela perimetral é muito complicado para você chegar e fazer a retirada com facilidade. E como o grau de dificuldade é muito grande, significa que o custo também será muito elevado. E por aí vai. E por aí vai. A questão dos ônibus, quer dizer, ele falou que não iria aumentar o preço dos ônibus, já aumentou o preço dos ônibus. Então aí fica assim mesmo, as respostas são dadas. A secretária de Educação está apresentando um projeto que vai mudar todo o desenho da educação no município do Rio de Janeiro. As crianças de tal idade a tal idade participam. Agora são 3 ciclos.
O CEP já fez seu pronunciamento contra. Os professores estão nos procurando contra. Enquanto ele devia exatamente estar preocupando em elaborar com perfeição um plano de cargo, carreiras e salários para os profissionais da área de educação, ele está exatamente preocupado com um redesenho, onde inclusive arrebenta a autonomia do professor dentro da sala de aula e na condução da política de educação no município do Rio de Janeiro. Então essas coisas, inclusive, é colocado para a imprensa como se fosse uma grande coisa que estivesse sendo feita. Como a cidade do Rio de Janeiro só tem um jornal, que é um grande absurdo, e o cara que é dono do jornal é dono da TV e é dono do rádio, aí complica mais ainda. Mas complica no sentido de aumentar o grau de dificuldade para a gente fazer chegar ao conhecimento de todos. Por isso que eu estou aqui e vou encerrar, concluir, dizendo que nós temos que nos articularmos para começar a utilizar de forma mais organizada exatamente toda uma ação através das redes sociais de cobrança efetiva e permanente dos vereadores e do alcaide Eduardo Paes. Não vamos aceitar desculpas esfarrapadas como se realmente estivesse nos deixando satisfeito em relação à pergunta que a gente fez. Nós precisamos fazer com que o respeito e a garantia dos nossos direitos exista. E como eu sempre falo, ninguém põe azeitona na empada dos outros. Quem tem que fazer isto somos nós. Se deixar por conta deles, isto daqui vai ser o caos, isto daqui vai ser o paraíso dos ladrões, o paraíso da roubalheira, o paraíso daqueles que realmente vão se locupletar da forma mais orgiástica possível na cidade do Rio de Janeiro, deixando na miséria exatamente o cidadão e a cidadã. Um abraço para todos e até a próxima sexta-feira. Muito bem, ouvimos aí o bravíssimo vereador Elmar Coelho, que sempre comparece aqui para prestar contas e trazer notícias sobre os debates. Antes de anunciar o próximo orador, eu quero deixar um convite a todos. Segunda-feira próxima agora, dia 29, a partir de 18h30, no auditório da ACM, ali na Rua da Lapa, não sei que número, 17? 86, no auditório grande da ACM. Todos estão convidados. Vai acontecer uma plenária de balanço, avaliação e perspectivas de luta da campanha pessoal Marcelo Freixo, dos nossos vereadores. E agora eu queria chamar para falar outro vereador que foi o mais votado do PSOL nessa eleição. Foi eleito agora na bancada do PSOL, que muito nos alegra, muito nos honra. Recomendo que vocês leiam esse boletim que ele está distribuindo aqui com matérias importantíssimas. Paulo Pinheiro com a palavra. Obrigado, Léo. Queria parabenizar. Primeiro que eu cheguei atrasado, não assisti, o Flávio já falou, né? Flávio. Então eu vou poder ouvir o Flávio falar, que eu já ia parabenizar ele e lamentar não ter ouvido, mas ainda vou ouvi-lo falar. O nosso representante de Niterói, o Flávio, eu estava aqui há pouco, fui cobrado aqui por um morador de Niterói, porque que não se falou ainda em Niterói aqui. Então ele passou aqui, saiu rápido, vai se falar em Niterói, vai trazer até o nosso candidato e que ele vai explicar e vai falar pra gente sobre essa posição também do PSOL agora no segundo turno em Niterói, porque hoje é notícia de alguns jornais. Eu queria ser rápido pra gente poder ouvir o Flávio, lembrar vocês do nós estamos aqui fazendo o mesmo que fazíamos antes, né? Prestando contas. A gente presta contas pela internet, mas presta contas também ao vivo, a cores. Pode olhar aqui, falar, tocar, mexer com a gente, conversar com a gente. Estamos aqui à disposição de vocês. O Eliomar já falou algumas coisas. Eu queria falar rapidamente sobre essa questão do vereador miliciano que retornou, foi vereador outra vez por 3 horas apenas. Só para lembrar o seguinte: nós estamos vendo, está em evidência, é matéria diária do único jornal do Rio de Janeiro, como foi falado há pouco, e da única televisão que a maioria das pessoas vê, ou seja, o Jornal Nacional, o Jornal Globo, metade, a rádio, CBN, metade do dia estão falando do mensalão, o que é importante. O que eu queria lembrar é o seguinte, que a atitude dos nossos desembargadores, dos nossos homens da justiça, dos nossos juízes, etc., precisam ser muito bem avaliadas, porque esse problema que aconteceu aqui agora no Rio, em relação ao DECO, a responsabilidade da liberação do DECO
foi de um dos ministros do Supremo que está em evidência, o Marco Aurélio Mello. Foi o Marco Aurélio Mello que assinou a liberação do Deco, que estava preso num presídio de segurança máxima fora do Rio de Janeiro. Ele deu esse documento, soltando o Deco e mais outros companheiros estavam presos, companheiros dele estavam presos, sob a argumentação de que ele não vai ter nenhum perigo, não vai causar nenhum dano, nenhum perigo ele estar livre. Ele não causa problemas à sociedade estando livre, o que é um grande absurdo, porque, como falou aqui na semana passada o Marcelo Freixo, as próprias vítimas, quando souberam da liberação, ficaram apavoradas. As próprias testemunhas, as vítimas, testemunhas de crimes que ele cometeu, que apareceram na justiça, estão apavoradas em relação à liberdade desse cidadão, que chegou na Câmara dos Vereadores e assumiu imediatamente seu mandato, tirou lá a suplente e agora não vai poder votar. Realmente, o ponto principal daquilo que o Eliomar falou, que eu queria tocar aqui, que nós, que temos agora, teremos a partir de janeiro do ano que vem uma bancada maior na Câmara dos Vereadores, nós precisamos mexer no Código de Ética da Câmara dos Vereadores. Esse Código de Ética, ele é absolutamente impossível de ser cumprido. Os obstáculos são tão grandes que ao chegar à comissão de ética, o desgaste já foi enorme, porque primeiro tem que passar por um local, tem que passar por outro, tem que ter 22 assinaturas, e eu estou falando que eu juntamente com outros deputados, fizemos o Código de Ética da Assembleia Legislativa, e criamos lá a comissão de ética, que funciona muito mais rapidamente. Quem quer fazer uma denúncia faz diretamente a comissão de ética e não tem que passar por mesa diretora, etc., o que enfraquece claramente a avaliação que vai ser feita àquele que se pretende punir por falta de ética ou falta de decoro parlamentar. Então, é muito importante que nós, vereadores do PSOL, que vamos assumir em janeiro, possamos lutar por uma mudança imediata do Código de Ética, de outras coisas mais, mas esse aí é um outro ponto importante. Nós vimos também, essa semana, o Eliomar falou de audiências públicas, nós tivemos 2 audiências públicas importantíssimas na Câmara, que foram 2 banhos de água fria em todos nós. Nós já sabíamos do que ia acontecer, mas para a população, para o cidadão, a gente convocou pela internet as pessoas para comparecerem. Um número grande de pessoas compareceu à audiência pública da saúde na segunda e da educação na quarta, e uma tristeza. Na quarta, a secretária apresentou-se para a audiência pública, ela não está fazendo um favor, nenhum secretário faz favor em audiência pública na Casa Legislativa. É uma obrigação prestar contas do seu mandato e discutir o orçamento do ano que vem que ela está enviando, que aquele governo está enviando. Pois bem, a secretária Cláudia Costin chegou à Câmara, falou durante 1h e 45 minutos e disse que o tempo dela era só até o meio-dia e foi embora, deixando seus subsecretários em ação ali, que não resolviam nada. E no dia, 2 dias antes, o secretário de Saúde ficou o tempo todo, mas seguiu uma linha que o Brizola gostava muito de falar. Ele passou o tempo inteiro costeando o alambrado. Ele não disse nada, nem que sim, nem que não a nada. Chegou a duvidar de um quadro que mostra que ele está gastando, cada ano, dos 4 anos de governo, ele vem gastando menos com dinheiro para o funcionário público. Os números são absolutamente claros da privatização da saúde do município do Rio de Janeiro. Quando ele assumiu, num governo que nada fez pela saúde, ou pouco fez pela saúde, foi o governo César Maia, a Secretaria de Saúde tinha 26 mil funcionários. Agora, a Secretaria de Saúde, com demissões, com aposentadorias, tem 24 mil funcionários. Enquanto isso, nesses 4 anos, subiu para 14 mil funcionários terceirizados por OS, mais quase 3 mil privatizados através da FIOTEC, da Fundação Técnica da Fundação São João do Cruz, que é uma organização social que também é contratada pelo governo. Ou seja, nós estamos caminhando a passos largos, dentro de um ano no máximo, o número de funcionários públicos de carreira concursados serão menores do que aqueles que entraram pela janela através de OS. Pela janela por quê? Porque não tem concurso público. Ficou claro que ele vai gastar no ano que vem, 2013, só com organizações sociais, só com terceirização da saúde, 1.423 bilhões de reais. Estamos falando de privatização só com o OS, que tem mais 700 milhões com privatizações com empresas de limpeza, segurança, manutenção, etc. Ou seja, nós vamos chegar no ano que vem com quase 50% dos recursos da saúde, que ele aumentou, é verdade, o prefeito aumentou, recebeu com 2 bilhões de reais, está fazendo para o ano que vem um orçamento de 4 bilhões e 600. Dobrou o dinheiro da saúde, é verdade.
mas 50% desse dinheiro novo é para privatizações dentro da saúde. Esse é o combate que nós vamos ter que fazer constante dentro dessa Casa Legislativa, para o cidadão comum entender. O cidadão comum só está entendendo agora em quem votou para prefeito na sua maioria. O prefeito foi eleito no primeiro turno, mas ele não contou que o ônibus vai aumentar. Você vai pagar ônibus mais caro a partir do dia 1º de dezembro. Você pode ter até votado no Sérgio Cabral, no Eduardo Paes é a mesma coisa. Vai pagar ônibus mais caro em janeiro, vai custar R$ 3,05. Você que ficou satisfeito, que acha que tudo está resolvido com o Parque Madureira, o Parque Madureira vai custar o seu bolso muito dinheiro a partir de agora, porque vai aumentar isso. Da mesma maneira, nós temos um outro escândalo na cidade, um outro escândalo que fica encoberto pelas matérias sensacionalistas da TV Globo, que é a questão do crack. Há uma instituição, a Prefeitura do Rio, através da Secretaria de Assistência Social, que era até agora mantida, dirigida pelo Rodrigo Betti, e que vai passar para a mão do PT a partir do ano que vem. O novo secretário de Assistência Social será o vice-prefeito Adilson Pires. Vai cair no braço dele isso que o Rodrigo Betti começou. O recolhimento hoje, que ainda não é compulsório só para menores, mas que o prefeito foi a Brasília ontem para arrumar dinheiro para fazer o recolhimento compulsório daqueles ditos viciados em crack, está sendo feito, e a instituição que tem 90%, que recebe 90% dos recolhidos na rua, chama-se TESLU, é uma instituição espírita, que não é porque é espírita que ela é ruim, ao contrário, deveria ser melhor por ser espírita, mas acontece que o seu proprietário, o sujeito que gere essa instituição, está sendo acusado em matéria do jornal O Dia, publicada ontem, de 42 crimes. Ou seja, o sujeito que recolhe as pessoas que são viciadas em crack é um ex-PM que participou de 42 casos. Aqueles casos são ditos quando há resistência, mata o cidadão que resistiu à prisão. Ele está envolvido em 42 casos desse, segundo o jornal O Dia. Além disso, a Prefeitura botou na mão dessa instituição, que não funciona, que não dá conta desse serviço, quase 70 milhões de reais até agora, durante esse ano 2012. Ou seja, é outro problema grave da cidade, que a sociedade cobra, porque agora a TV Globo acabou a campanha, não tem mais RJ do Eduardo Paes, a TV Globo tem um RJ agora para o Eduardo Paes resolver, que é a questão do crack. E a resolução que ele vai apresentando a cada momento é uma resolução sem respaldo. Ele fala em leitos. Não há como pegar agora, chegar no Hospital Souza Aguiar, tirar 10 leitos de emergência e dar para 10 leitos para o cidadão que vai ser recolhido para esse atendimento dentro do hospital. Não pode fazer isso. Ele já tentou fazer isso ano passado, teve resistência dentro desses hospitais. Então nós temos um grave problema que não se resolve, nós sabemos, com pirotecnia, não se resolve com o prefeito Eduardo Paes, como ele gosta de fazer. Veio o atleta jamaicano, ele começou a imitar o atleta, fez uma corridinha, ele imitou naquela brincadeira. Na área do crack, na área da doença, ele não pode fazer isso. A medida tomada de botar as pessoas para dentro da instituição de qualquer maneira não pode ser feita dessa maneira. Precisamos rediscutir isto claramente. O Ministério da Saúde mostrou ontem que é preciso ter um médico ali para dizer se essa pessoa corre risco de vida, para poder então ela ser internada compulsoriamente. Então este é outro trabalho que nós da bancada do PSOL vamos ter aqui dentro da Câmara dos Vereadores para impedir que essas coisas sejam feitas, porque nós estamos chegando à conclusão que se aproximam os tempos que já passaram lá atrás. Os mais velhos aqui, o Milton Temer, que não é dos mais velhos, mas os mais antigos aqui, conheceram Sandra Cavalcante. Sandra Cavalcante é uma secretária de assistência social que tirou os mendigos da zona sul do Rio. E como diziam na época, aquela secretaria jogou vários mendigos no Rio da Guarda. O famoso Rio da Guarda recebeu muito mendigo para fazer uma limpeza na cidade. E agora, essa asepsia que a prefeitura quer fazer na cidade, tirar as pessoas, esse é um problema grave que precisa ser discutido profundamente. O que fazer com um sujeito que é viciado, que é maior de idade, está cheirando crack na esquina e que não quer ser atendido? É preciso um trabalho, não é somente recolhê-lo e colocar num lugar que não tem condição de atendê-lo. É fazer um trabalho que não termina no recolhimento, que não é só o recolhimento, que não é só a internação. E o prefeito está tentando vender isso para a televisão de outra maneira. Ele quer fazer uma limpeza na cidade. Quer limpar a cidade das pessoas do crack, colocando-os em qualquer lugar. E não é assim que pode ser feito. Para encerrar, nós tivemos também a discussão da saúde nessa audiência pública. Ficou claro, o prefeito da cidade não tem proposta para o ano que vem de recursos financeiros na saúde. Nem para concurso público, nem para plano de cargos, nem
para a discussão de aumento salarial para os funcionários da área da saúde. Esse é um quadro, claro, de desrespeito ao funcionalismo público e que nós também, da bancada do PSOL, vamos ter que discutir e aprofundar da mesma maneira que a educação. Na educação, a secretária confirmou que nós gastamos 55 milhões de reais por ano para os donos dos ônibus colocarem um validador em cada escola. É a FETransport, a Rio Ônibus, esse negócio aí ganha muito dinheiro com os ônibus, que é responsável pela frequência dos alunos da rede pública de educação. O aluno passa seu cartãozinho no validador e para botar aquele validador na escola, nós estamos dando um dinheirinho para a FETransport, que é pobre. 55 milhões de reais esse ano. Todos esses fatos nós temos que trazer aqui para prestar contas. Esse é o nosso trabalho de brigar e lutar para que o prefeito não cometa esses desatinos que estão prestes a serem colocados em prática aqui no Rio de Janeiro. Para isso, é necessário que vocês saibam, que vocês participem, e mesmo aqueles que votaram no Eduardo Paes, que se arrependam, que dá a chance de se arrepender. Como diria a Dilma, o mal feito já aconteceu. Agora, precisam ver e cobrar o que fizeram até agora e o que vai acontecer com a Prefeitura do Rio de Janeiro se nós não tivermos de olho, cobrando, participando, trabalhando. Essa é a nossa função. Estaremos aqui às sextas-feiras, continuando fazendo isso. Muito obrigado. Muito bem, ouvimos aí Paulo Pinheiro, vereador mais votado do PSOL nessa eleição, e que vai continuar ali naquela luta na nossa bancada. Eu acabo de receber a notícia que o nosso companheiro Renato Cinco foi eleito vereador, falou muito bem aqui na sexta-feira passada. Hoje não poderá vir aqui porque está na sua condição de militante dos movimentos sociais por direitos humanos no encontro em Salvador, encontro do movimento anti-proibicionista. Não sei se o nome é assim. Um movimento interessante que o Cinco faz parte. E nas próximas atividades ele certamente estará aqui, como sempre compareceu aqui nessas lutas. Agora eu queria chamar a atenção de todos para o seguinte: o que o Marcelo Freixo fez na campanha aqui no Rio de Janeiro, e foi do conhecimento de todos, entusiasmou a todos nós, alguém fez lá em Niterói. O pessoal de Niterói fez bonito na campanha eleitoral. Lá em Niterói nós elegemos 3 vereadores e tivemos o nosso candidato ali crescendo de uma maneira vertiginosa na reta final, e nós vamos chamar para falar aqui sobre a experiência que foi a campanha em Niterói o nosso companheiro Flávio Serafini. Peço palmas para ele, que foi uma votação importantíssima lá em Niterói. Obrigado, Léo. Bom, meu nome é Flávio, fui candidato a prefeito pelo pessoal lá em Niterói. Alcançamos 18,5% dos votos, tentando trazer para o debate aqui no nosso estado, lá na nossa cidade, que a gente não pode continuar assistindo a um governo atrás do outro que fazem cada vez mais do mesmo. O que é mais do mesmo? É a gente ter agora uma Copa do Mundo, é a gente ter uma Olimpíada, e o que se coloca no centro do debate são questões que interessam mais as grandes empreiteiras, as empresas de ônibus, as empresas de transporte, do que o conjunto da população. Lá em Niterói é uma cidade que tem um carro para cada 2 habitantes. A gente tem engarrafamento a qualquer hora do dia. E a prefeitura não muda o sistema de transporte porque a pressão dos empresários de ônibus é tão grande, que não só mataram um subsecretário há 3 anos atrás de transporte, como tem um vereador que é um dos maiores empresários de ônibus da cidade. O resultado disso é um sistema ineficiente e uma população que sofre. O que a gente tentou fazer nessa eleição é o que o pessoal tem feito aqui no Rio de Janeiro, toda sexta-feira aqui no Buraco do Lume. Colocar o seguinte: é possível fazer diferente. É possível ter uma cidade que garanta os direitos da população e que não seja tratada pelos governantes como uma grande mercadoria. Vindo para cá, mais uma vez eu tive a experiência revoltante de pagar R$ 4,50 para andar de barca. Detalhe, esse valor é 62% mais alto do que era ano passado. Eu não sei se todo mundo acompanhou, a quem mora em Niterói sofre na pele esse transporte intermunicipal, que cabe ao governador Cabral regular, teve um aumento de 62%. 3 meses depois, começou uma negociação e a concessionária que explorava esse transporte vendeu as suas ações, vendeu a concessão para a mesma que controla a Ponte Rio-Niterói. Ou seja, o governo do estado
sabendo que a empresa estava para ser vendida, sabendo que a empresa estava para entrar num grande e milionário negócio, saneou, valorizou essa empresa, aumentou em 62% o valor da passagem, fingindo amenizar a situação da população, garantiu um subsídio para quem usa bilhete único. Detalhe, a gente paga ou diretamente do nosso bolso R$ 4,50 quando vai lá e compra a passagem, ou indiretamente com bilhete único, paga R$ 3,10 e o governo, com o nosso dinheiro dos impostos, inteira os R$ 4,50. O que é isso? Isso é esse estado do Rio de Janeiro, de delta, de passagem de ônibus aumentando, menos de um mês após as eleições, de empresa supervalorizada, ganhando milhões e milhões de reais do dinheiro público para ser negociada 2, 3 meses depois do aumento da passagem. Nós do PSOL entramos na batalha eleitoral, entramos na disputa política para reafirmar que é possível fazer diferente. É possível ter um transporte público que funcione, desde que ele seja planejado pensando na necessidade de mobilidade urbana da cidade e não dos empresários de ônibus ganharem dinheiro. A gente lá em Niterói bancou o debate, queremos veículos sobre trilho. Não é possível que uma cidade como Niterói, que tenha 2 carros por habitante, não pense o seu planejamento de mobilidade urbana no longo prazo. Eu acho que eu tenho dito que para nós, socialistas, no momento onde esses caras estão governando o nosso estado, governando as nossas cidades, tratando tudo como uma mercadoria, a pauta concreta que a gente apresenta, que a gente dialoga com a população, é de afirmar a necessidade de garantia dos direitos, do direito à mobilidade urbana, do direito à moradia, do direito à saúde pública. Lá em Niterói hoje, final de semana, não tem pediatria, não tem emergência pediátrica. Criança ficou doente lá no final de semana, ou vem para o Rio ou vai para São Gonçalo. A cidade que tem o 4º maior orçamento do estado do Rio de Janeiro vive dessa maneira. Então, nós do PSOL estamos a essa batalha. É um orgulho estar aqui com os companheiros do Buraco do Lume, que é exemplo. Eu vindo para cá também, uma pessoa lá de Niterói comentou comigo: o pessoal no Rio de Janeiro está forte, né? Eu acho que é pelo Buraco do Lume. Está sempre lá toda sexta-feira conversando com a população e com o maior sucesso. Eu não sei se é só pelo Buraco do Lume, mas sem dúvida nenhuma, essa prática aqui é uma demonstração de respeito com a população. Porque enquanto eles demoram para aceitar que se acabe com o voto secreto, enquanto eles tentam esconder o que acontece no parlamento, nos palácios do poder, nós do PSOL fazemos questão de estar aqui na rua prestando contas. Porque o que a gente faz é representar politicamente um amplo movimento social que quer mudanças no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio, de Mesquita, de Niterói, de São Gonçalo, de Caxias. O PSOL é parte de um processo de mudanças. E como diz o nosso companheiro Chico Alencar, que ainda está recuperando a forma para voltar a estar aqui nas próximas sextas-feiras, vamos fazer a mudança e vamos juntos. Obrigado. Muito bem, ouvimos aí, vocês aqui tiveram a oportunidade de conhecer o Flávio Serafini, nosso candidato a prefeito de Niterói, que fez lá uma campanha tão linda quando foi feita aqui pelo Marcelo Freixo. E por isso o resultado é igualmente animador. Nosso partido elegeu 3 vereadores combativos: Paulo Eduardo Gomes, Renatinho e o Henrique. São 3 vereadores que nós teremos em Niterói nessa batalha. E aqui no Rio, nós estamos aqui renovando nosso compromisso permanente. Esse período agora, horário de verão, sol a pino, como diria o Nelson Rodrigues, o grande escritor aqui do Rio de Janeiro, uma canícula senegalesca, calor infernal, as pessoas se aglomeram na sombra para nos ouvir. Nós agradecemos muito a atenção dispensada a essa nossa prestação de contas regular, semanal. Avisamos que na sexta-feira que vem nós não estaremos aqui. Sexta-feira que vem é feriado, é dia de finados, a cidade vai estar vazia. Mas daqui a 2 semanas, dia 9, estaremos de novo aqui, a partir do meio-dia, montando aqui o nosso trio elétrico e preparando para o que o Eliomar chama de audiência pública a céu aberto. Contato direto, olho no olho. Não sei se já teremos a oportunidade de ter aqui o Chico Alencar, que está se recuperando lentamente, todos estamos aqui torcendo, mas provavelmente já teremos condições de comemorar a vitória do PSOL em Belém do Pará e Macapá.
duas eleições de segundo turno que o nosso pequeno partido está disputando. Para a surpresa das elites dominantes, como é que o PSOL vai disputar segundo turno e eleição de capital? Mas estamos aqui à distância acompanhando a reta final dessas duas campanhas muito importantes para o nosso partido. Convidamos a todos para participar da plenária na segunda-feira próxima, 18h30, o auditório da ACM aqui na Rua da Lapa, 86, do Auditório Grande. É só chegar, bem chegado. Inclusive lá nós teremos uma mesa de filiação ao PSOL. Aqueles que quiserem chegar até junto de nós para continuar essa campanha serão bem-vindos. Hoje nós queríamos que o Milton Temer falasse aqui, mas ele estava com outros compromissos, não pôde chegar. Na próxima semana, certamente ele falará aqui. E nós, então, agradecemos a todos. Até a próxima semana, a luta continua. Muito obrigado a todos.